estará aqui disponível para nós. Alguns inimigos a serem revelados, confrontados e derrotados na nossa vida. Algumas das áreas, como por exemplo, desânimo, apatia, às vezes o orgulho, às vezes nós precisamos vencer os ciúmes exacerbado, muitas vezes a inveja, algumas vezes a amargura que quer dominar o nosso coração e também a infidelidade. E Deus colocou essa semana essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar sobre vencendo a infidelidade com a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, ela é o capítulo 16 ou o dia 16 do devocional. E as frases que eu vou citar e que você vai ver estão nesse devocional. E foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. A você que está em casa, que está nos acompanhando, fique conectado também. Nós vamos ter um tempo maravilhoso. Eu queria convidar você a repetir uma oração comigo e a dizer bem forte: Espírito Santo, diga para ele assim: Tu és bem-vindo neste lugar. Diga assim: o meu coração está aberto. Fala para ele: a minha mente está focada para ouvir, diga, compreender e obedecer a tua palavra. Amém, glória a Deus. Prega junto comigo, dá glória a Deus, dá aleluia. E nós vamos começar com Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. O profeta Jeremias, ele escreve esse texto inspirado pelo Espírito Santo, em dias que a nação de Israel estava passando muitas lutas, em dias em que a Babilônia havia adentrado Israel e Jerusalém e tinha levado muitos cativos, exilados. Eles estavam de fato passando por um momento de extrema dificuldade. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essas palavras e ele diz: graças ao grande amor do Senhor, ele escreve, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias, alguém recebe, irmãos? As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor, irmãos, são a causa, a razão pela qual nós estamos aqui hoje. Você sabia? As misericórdias do Senhor se renovaram hoje nas nossas vidas. Ele continua então escrevendo: renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu queria te convidar a repetir esse versículo, a lermos juntos, a você abrir os teus lábios e declarar esta palavra sobre a tua vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Renovam-se a manhã, diga, grande é sobre isso que nós vamos compartilhar, sobre a fidelidade do Senhor nas nossas vidas, sobre experimentar a fidelidade, o cuidado, o amor do Senhor em nós e para conosco. A fidelidade do Senhor, a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã, e hoje nós precisamos gritar: sim, eu sei, Deus é fiel. Salmos 117, versículo 2. Diz a palavra do Senhor: porque imenso é o seu amor leal por nós, imenso é o seu amor leal por mim. Vamos ler todo mundo junto essa última frase que diz: e a fidelidade. Vamos ler mais forte, vamos lá. Só a última frase, 1, 2, 3. E a fidelidade do Senhor. Agora grita: hey! Sabe por que nós estamos aqui? É por causa da fidelidade do Senhor por nós.
é por causa do seu amor, do seu cuidado. Ei, deixa eu te dizer, fidelidade é parte inerente do caráter de Deus. Fidelidade é um dos atributos do caráter de Deus que mais conhecidos. Fazem parte dos atributos do caráter de Deus: a santidade, o amor, a benignidade, a compaixão, a bondade. E a fidelidade é parte do caráter de Deus. Deus é fiel. Fidelidade fala o quanto Deus é constante. Sim, Deus é constante. Deus é inabalável. Deus, Ele é confiável. Deus, Ele é estável. Deus, Ele é firme. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é fiel. Fidelidade, Ele é constante, Ele é inabalável, Ele é confiável, Ele é firme, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é estável, Ele é fiel. O que você tem passado? A você que está presencial aqui conosco, a você que está acompanhando este culto em casa, o que você tem enfrentado? Suas lutas, suas batalhas, suas provações, suas tentações, seus medos, suas dúvidas. Ei, eu estou aqui para te dizer, você tem um Deus e é parte inerente do caráter dele. Ele te ama, Ele cuida da sua vida, Ele zela por você, porque Ele é fiel. Ele é seguro, Ele é inabalável, Ele é rocha firme. O que significa a sua fidelidade? As duas grandes porções da Bíblia, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra fidelidade no hebraico é a palavra emuná. A palavra emuná significa certeza, fiel, certeza, convicção. E ela conecta com uma palavra em hebraico, emet, que significa verdade e confiabilidade. A palavra fidelidade está ligada à certeza, à convicção, à verdade, à confiabilidade. E no Novo Testamento, pastor, aí ele foi escrito em grego. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo usaram a palavra pistes. E a palavra pistes é a palavra fé. E eles também usaram a palavra pistos, que é a palavra fiel. Algumas traduções da Bíblia vão trazer fé. Outras traduções da Bíblia vão trazer fidelidade. Por exemplo, o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito, algumas vão trazer fé. Outras vão trazer fidelidade. Por quê? Porque os autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, eles conectaram. Diga bem forte comigo, fé. Diga bem forte, fidelidade. Eles não conseguiam ver alguém que tinha fé e era infiel ao mesmo tempo. Fé e fidelidade para os primeiros cristãos, para os cristãos bíblicos, andava junto. Se você é alguém que tem fé, isso significa que você é fiel ao Senhor. Eles não conseguiam separar as duas coisas. Por isso muitas traduções da Bíblia, algumas vão trazer fidelidade, outras vão trazer fé. Fidelidade é uma via de mão dupla. Tanto a fidelidade de Deus para conosco, como a minha resposta, a minha fidelidade para com o meu Deus. Nós somos filhos de um Pai maravilhoso. Nós somos filhos, obreiro Maicon, de um Deus maravilhoso.
E como filhos, nós devemos refletir o caráter de Deus. As pessoas, muitas delas não vão conhecer Deus, mas elas vão conhecer Deus através das nossas vidas. Quando nós refletimos o caráter de Deus, quando nós refletimos os atributos do caráter de Deus, quando elas veem em nós o amor, quando elas veem em nós a compaixão, quando elas veem em nós a bondade, quando elas veem em nós a fidelidade. Muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler, vão ser as nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas ações, a manifestação do caráter de Deus através das nossas vidas. Existem os atributos intransferíveis de Deus, e existem os atributos transferíveis de Deus. Os atributos do caráter de Deus que são intransferíveis, que Ele não transfere, que Ele não compartilha. Por exemplo, a sua onisciência. Deus é onisciente. Isso significa que Ele é conhecedor de tudo, de todas as coisas, e a Bíblia diz que as trevas, para Ele, são como a luz do meio-dia. Porém, Ele não compartilha esse atributo conosco, porque nós não somos conhecedores de todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas. Por exemplo, um outro atributo intransferível, a sua onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porém Ele não compartilha conosco. Por mais que você tente, por mais que o pastor Júnior tenta, mas não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. É um atributo apenas do caráter de Deus. Onipotência, Deus é onipotente. Ele também não contribui, porque só Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Quais são os transferíveis, pastor? Os atributos do caráter que Deus compartilha conosco, por exemplo, é o amor. Deus é amor. E através de Deus e do Espírito Santo, nós podemos compartilhar o amor para com Deus e para com uns aos outros. Deus é cheio de misericórdia. Ele compartilha conosco e nós podemos manifestar misericórdia uns para com os outros. Deus é fiel, é um atributo transferível. Deus é fiel. E nós também, através do Espírito Santo, podemos ser fiel para com Deus e fiel para com os nossos relacionamentos. Porque é um atributo transferível de Deus. Então escute, nossa fidelidade é resposta à fidelidade imutável do Senhor. Então escute, a minha fidelidade para com Deus é simplesmente um reflexo, é simplesmente uma resposta à fidelidade imutável do Senhor para com a minha vida. Sabe, querido, nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Nós vamos ver exemplos de homens, de mulheres, de pessoas que se mantiveram fiéis diante das situações que participaram. Nós também vamos ver exemplos de pessoas que infelizmente não se mantiveram fiéis e abandonaram a Deus. Nós vamos ver aqui o exemplo de Israel. Vamos olhar para Josué, o exemplo de Daniel e o maior de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo foi fiel ao Pai Celestial. Eu começo com a nação de Israel. A nação de Israel, ela teve muita dificuldade para se manter fiel ao Senhor. Talvez por influência dos seus 400 anos de escravos lá no Egito. Quando eles saem do Egito, logo em seguida, no capítulo 32 de Êxodo, eles já erguem um bezerro de ouro. Não conseguiram se manter fiel ao Senhor.
Irmãos, esses 3 cultos hoje na Conviver, escute, é um chamado do Senhor para a família Conviver. Ei, vamos nos manter fiel ao Senhor, o nosso Deus. Aquela primeira geração que saiu do Egito, infelizmente foi reprovada. Saíram do Egito para caminhar apenas 2 semanas no deserto e adentrar na terra prometida. Mas infelizmente ficaram 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que foi por causa da ingratidão, foi por causa da rebelião, foi por causa da desobediência, foi por causa da infidelidade para com o Senhor. Lá em Números, capítulo 14, dos versículos 19 a 24, Moisés, ele ora ao Senhor. Moisés se chega diante do Senhor e ele ora: Senhor, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que eles saíram do Egito até agora. Moisés se coloca entre o povo e Deus e clama pela misericórdia do Senhor. Então o Senhor responde e diz para Moisés, o Senhor respondeu: eu perdoo. Moisés, eu perdoo conforme você me pediu. No entanto, tão certo como eu vivo e tão certo como a glória do Senhor que enche toda a terra, nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que eu operei no Egito e no deserto e me puseram à prova. Deus está falando para Moisés: e me puseram à prova e me desobedeceram. Ainda Deus diz 10 vezes. Deus continua falando e dizendo: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E essa frase é muito forte. O Senhor diz: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Se nós deixamos Deus em segundo, terceiro, em quarto lugar, o obreiro Maico, na hora da generosidade, falou sobre isso, falou sobre a nossa obediência ao Senhor, falou sobre honrar ao Senhor, falou sobre trazer o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E Deus disse para Moisés: ei, ninguém que me desprezou entrará na terra prometida. Porém ele cita então: mas o meu servo Calebe, e aí você pode colocar Josué junto, mas o meu servo Calebe e Josué, porém, que tem mostrado, eles mostraram um espírito diferente, e me segue, eles me seguiram com fidelidade, com obediência, com integridade. Eu o farei entrar na terra em que esteve, ele e os seus descendentes herdarão a terra. O que Deus estava falando? Josué e Calebe se mantiveram firmes. Josué e Calebe se mantiveram fiéis. Esses 2 homens, assim como aqueles 2,5 milhões de israelitas no Egito, eles também passaram por lutas. Eles viram rebeliões, eles viram gente desistindo. Josué e Calebe viram gente negando a fé. Eles viram gente dizendo: ei, vamos levantar outro líder e vamos voltar para o Egito. Eles viram gente que negaram Deus, que negaram a sua fé, porém eles permaneceram firmes. Deus está falando. Eu não sei o que você tem passado dentro da tua casa, no teu local de trabalho, eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas nada justifica. Deus está falando: ei, mantenha-se fiel à minha palavra. Josué e Calebe permaneceram fiel e desfrutaram das promessas de Deus. Escute essa frase: nossa fidelidade é provada no deserto. A prosperidade também prova a nossa fidelidade. Também prova. Quando tudo está muito bem, também a nossa fidelidade é provada.
mas principalmente quando nós estamos passando pelo deserto. Deserto, na vida do crente, fala daqueles momentos de lutas. Deserto, na nossa vida, fala daqueles momentos de provações, de batalhas que nós enfrentamos, de escassez, de falta, de dificuldade, de porta fechada, céu fechado, deserto na minha vida. A nossa fidelidade, ela é provada no deserto. Moisés passou pelo deserto. Davi passou pelo deserto. Nós acabamos de ver aqui, Israel passou pelo deserto. Os profetas enfrentaram o deserto. Elias passou pelo deserto. O nosso Senhor Jesus, ao começar o seu ministério, passou 40 dias no deserto. Eu e você também vamos passar. Deus vai permitir o deserto para nos treinar. Deus vai permitir o deserto para conhecer as motivações do nosso coração. Deus vai permitir o deserto para conhecer as intenções do nosso coração. Deus usa o deserto para nos refinar. Deus usa o deserto para nos peneirar. Ele usa o deserto para nos provar. Deus usa o deserto para lapidar o nosso caráter. Se nós vamos permanecer firmes, se nós vamos permanecer fiel, Deus usa o deserto para ver se nós vamos ser íntegros. Meu irmão, o deserto não é para abater a sua fé. Deserto era para promover a sua fé. Deserto é para nos fazer crescer. Deserto é para nos fazer amadurecer. Deserto é para nos fazer um homem mais cheio de fé, uma mulher mais cheia de fé. Deserto para nos tornar ainda mais fiel ao Senhor. Diga bem forte comigo, diga: fidelidade é uma conduta. Fidelidade é um comportamento. Fidelidade não tem a ver com emoções. Fidelidade tem a ver com uma decisão. Eu decido ser fiel ao Senhor, o meu Deus. Fidelidade é uma conduta. Fidelidade é um comportamento confiável. É uma conduta confiável, constante, que envolve integridade, que envolve caráter. Seja no local de trabalho, seja num casamento, seja na família, seja na igreja, seja nos mais diversos relacionamentos. Fidelidade trata-se de uma conduta confiável, constante e com consistência. Isto é, a longo prazo. Israel, Josué, mas deixa eu falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel foi um jovem que com apenas 15 anos de idade, ele foi tirado da sua terra natal, Jerusalém, e foi levado como escravo para a Babilônia. Um menino, 15 anos de idade. A Babilônia estava dominando o mundo, e ela chegou também em Israel e chegou também em Jerusalém. E ela levou os habitantes de Jerusalém escravos e exilados para a Babilônia. E naquele meio estava um menino chamado Daniel, apenas 15 anos de idade. Só que Daniel, ele era da nobreza de Jerusalém. Por isso ele foi levado para o palácio da Babilônia, para ser criado na cultura babilônica. Quando Daniel chega na Babilônia, a primeira coisa que eles fazem, mudam o nome dele. Ele passa a se chamar Beltesazar, para mudar a identidade dele.
Segundo, começam a ensinar a língua babilônica para ele. Ele tem que começar a aprender uma outra língua agora, para aderir à identidade e à cultura dos babilônicos. Ele começa agora a transitar dentro do palácio, para aprender das comidas, para aprender daquilo que a Babilônia ensinava. Porém, esse menino de 15 anos, ele tomou uma decisão. Ele se posicionou. Daniel capítulo 1, versículo 8. E no meio daquele reino da Babilônia, ele disse: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Com apenas 15 anos de idade, esse garoto se posicionou e ele falou: eu vou permanecer fiel ao meu Deus. A Babilônia representa o mundo de hoje. A Babilônia era um reino de prazeres. A Babilônia era um reino de orgias. A Babilônia era um reino de bebida, de comida, de sexo, à vontade. E um garoto de 15 anos chega ali naquele lugar. Porém ele diz: não, eu não vou trair o meu Deus. E durante 70 anos, Daniel faleceu com 85 anos. Durante 70 anos, ele permaneceu fiel ao Deus de Israel. Sabe, querido, deixa eu te falar essa frase. Não é o lugar. Não é o lugar. Mas é o seu coração que determina a sua fidelidade ao Senhor. Não é o lugar, mas é o seu coração. É o seu coração posicionado, é o nosso coração decidido que determina a nossa fidelidade para com Deus. Adão e Eva, eles estavam no melhor lugar do mundo. Adão estava no jardim, ele andava de mãos dadas com Deus. Adão desfrutava da comunhão no jardim do Éden com Deus. Porém, naquele jardim, Adão não foi fiel com Deus. Porém, num outro jardim, no jardim do Getsêmani, no lugar da provação, naquele jardim, Jesus, ele se manteve fiel ao Pai, porque não é o lugar. Independe do trabalho, independe da família, independe da situação, só depende do nosso posicionamento e da decisão do nosso coração para com o nosso Deus. Daniel foi fiel com Deus e Deus honrou a Daniel. Quem está entendendo a palavra? Quem está recebendo a palavra? A vida de Daniel foi tão maravilhosa, pastor João Batista, que nesses 70 anos, Daniel ele foi primeiro ministro de 3 imperadores. Ele foi primeiro ministro de 3 imperadores, de homens poderosos que dominavam boa parte do mundo. E os 3, pela influência de Daniel, se prostraram diante do Deus de Israel. Sabe por quê? Porque naquele palácio tinha um crente cheio do Espírito Santo. Tinha um crente que não cedeu ao pecado, não cedeu aos prazeres, não cedeu ao mundo, mas se manteve fiel ao Senhor, que é Criador dos céus e da terra. Deixa eu perguntar junto comigo, quantos hoje querem renovar a sua aliança com Deus e querem renovar a sua fidelidade para com esse Deus maravilhoso? Quero te convidar a se colocar em pé. Fidelidade. A você que está em casa, a você que está nos acompanhando aqui na igreja, fidelidade, ela vem junto com fé, com amor e com obediência.
Família Conviver, deixa eu te dizer, a nossa fidelidade, ela envolve fé genuína. Não existe fé sem fidelidade, e não existe fidelidade ao Senhor sem uma fé verdadeira. Nossa fidelidade envolve fé. A nossa fidelidade não é por obrigação, não é por opressão, não é por imposição. A nossa fidelidade para com Deus é fruto de um amor e de um coração obediente a Ele. A fidelidade ao Senhor é fruto de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Talvez alguém diga, mas eu não consigo ser fiel a Deus. Eu tropeço, eu erro, vem a tentação, vem as lutas, vem a provação. Mas eu quero te dizer que ninguém sozinho consegue ser fiel a Deus, por causa da raiz do pecado em nós. Mas eu e você não estamos sozinhos. A fidelidade é um fruto, um trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Por você mesmo, você não consegue ser fiel. Pelas minhas próprias forças, eu não consigo ser fiel. Mas se o Espírito Santo estiver em mim, se o Espírito Santo estiver trabalhando na minha vida, o fruto que essa árvore vai produzir é a fidelidade ao Senhor, o nosso Deus. Eu queria te convidar hoje, enquanto nós vamos cantar essa canção, a você sair do seu lugar e a você vir no altar do Senhor. De manhã e no culto das 5 eu convidei os irmãos para virem e dobrarem os seus joelhos no altar e juntos nós derramarmos o nosso coração. Talvez é necessário arrependimento, talvez é necessário um coração quebrantado, talvez é necessário que hoje nós venhamos no altar, derramar as nossas lágrimas e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dobro os meus joelhos, eu derramo meu coração, eu por mim mesmo não consigo ser fiel, mas se o Senhor estiver na minha vida, eu serei fiel contigo, Senhor. Venha no altar do Senhor hoje. Venha no altar do Senhor derramar o teu coração. Venha no altar do Senhor dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Essa última frase, ela diz: ser fiel não é buscar perfeição, mas sim constância. Deus não está buscando gente perfeita, porque não existe. Eu sou falho. Te amo, Deus não está buscando gente perfeita. Tua Deus está graça buscando nunca gente falha. perseverante, Todos os gente dias que tem eu constância, estou gente em que é tuas consistente, mãos. gente Desde que tem quando me arrependimento levanto verdadeiro, tem coração até quebrantado. me deitar, Saia do seu lugar e venha no altar do vivo na Senhor. bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Derrama o teu coração e diante. que me guia em meio ao fogo, Talvez tenha áreas na da sua vida escuridão. que estão Tua marcadas presença pela me infidelidade. conforta, e Não sei temos que sido és meu fiel, Pai, reto para com o mas que Senhor, amigo és. mas Ele está nos Vivo chamando a um na caminho de fidelidade, bondade a de consertar a nossa vida, Deus. a buscar um coração arrependido, És quebrantado. fiel em todo tempo. Faça isso agora. Derrama o teu coração diante Todo do Senhor, tempo tu és reconhecendo erros, reconhecendo falhas. com Talvez todo você tenha
Fidelidade é uma decisão, fidelidade é um posicionamento. Não envolve emoções, não envolve lágrimas, não envolve arrepios. Não, envolve dizer: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, como Daniel no meio da Babilônia. Não é o lugar que determina, é o meu coração voltado para Deus, é a minha aliança com Deus, é o meu posicionamento com Deus, é o meu comprometimento com Ele. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Tua bondade Deus me não está buscando seguirá, gente perfeita. Pastor, mas eu tenho tantas falhas. Pastor, mas eu tenho tantos erros. Pastor, mas eu tenho tantos pecados. É você mesmo que Deus está buscando. Não gente perfeita, mas gente que reconhece seus pecados, gente que reconhece que é imperfeita, gente que reconhece que precisa de constância, de firmeza, de perseverança, de prosseguir com Deus. Oh, Rabashinaba, Sienderebecloa. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ama o teu coração. Por mais alguns minutinhos, conversa com o És Pai. fiel em todo Como igreja, renovamos o nosso propósito. tu és tão Como igreja, renovamos a nossa aliança com Deus. todo fôlego. Como igreja, renovamos a nossa fidelidade Cantarei no altar, no coração, na igreja para com o Senhor, o nosso Deus. e és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Leva-nos a um coração quebrantado, leva-nos a um coração arrependido, leva-nos a um coração que conserta contigo. Ao mantermos nossa aliança, nosso propósito, nossa fidelidade, nosso coração. Orie, mandai alabaxê. Quero convidar o Jonathan. Vamos cantar essa canção desde o começo. E aí eu quero convidar a igreja a cantar junto agora. Vamos cantar juntos. Você pode permanecer aqui na frente. Ei, ei, cante. Te amo, Deus, e tua graça nunca falha. Diga pra ele todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Até eu me deitar. o que eu farei? Eu cantarei da bondade Agora, de Deus. levanta as tuas mãos, solte a tua voz e declare. E és fiel em todo tempo. Diga em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Lembre-se do caráter Com fiel, todo fôlego que tenho, do caráter fiel do Senhor. cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Então cante. e que me guie ao fogo. Muitas vezes Na escuridão, tua presença me conforta. Diga bem forte, eu sei que és meu Eu sei Pai. que és meu Pai. E amigo,
amigo és. Então declare: Eu vivo na bondade de Vamos, Deus. família, todos juntos declaram: És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és. oh, Ele é firme, Todo imutável, inabalável, rocha eterna. É esse Deus, é o Deus que você serve. Então cante, declara Ele. E és fiel em todo tempo. Ei, ei. Todo tempo. Ajuda-nos a responder com fidelidade, com amor, com obediência. Te tenho. Eu cantarei na bondade de Deus. Oh! Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare essa verdade sobre a Tua tua vida. bondade me seguirá, A Senhor. minha casa, a minha Eu família, me meu rendo a lar. ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Eu declaro: Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, diga pra Ele: sim, Senhor. tu és fiel. Oh, és fiel. E és fiel. Fala pra Ele, fala pra Ele. Esses 10 anos de conviver, eu posso cantar isso, irmãos. Nós podemos cantar isso. Nesses 10 anos de família conviver, nós podemos levantar as mãos e cantar bem alto: és fiel. Em todo tempo. O Senhor foi fiel em todo o tempo. O Senhor foi bom, todo Fôlego que tenho, e faremos. eu cantarei da bondade de Deus. Segura na mão do teu irmão. Segura na mão do teu irmão. O Deus que é fiel está aqui. Você pode orar com o teu irmão, você pode orar com a tua irmã. Nós já vamos concluir esse culto. Você que está em casa, receba da parte do Senhor essa palavra. Teremos aí uma semana pela frente, e eu declaro: você verá a fidelidade do Senhor na tua vida. Está tudo bem na tua vida? Seja fiel ao Senhor. Você está vivendo uma fase difícil? Seja fiel ao Senhor. Tem dinheiro? Está sobrando dinheiro? Seja fiel ao Senhor. Pastor, não tem nada, está faltando. Seja fiel ao Senhor. Ô meu irmão, o casamento está bem, o casamento está ótimo. Seja fiel ao Senhor. O divórcio está rondando a tua casa. Seja fiel ao Senhor. Sexta-feira agora, você foi demitido do teu trabalho, você foi demitido. Continue sendo fiel ao Senhor. Sexta-feira agora você foi promovido, lá na tua empresa você foi promovido. Continue sendo fiel ao Senhor. Você anda de carro zero, você tem carro importado. Seja fiel ao Senhor. Você não tem nenhuma bicicleta, você anda de a pé. Seja fiel ao Senhor. Você mora numa casa alugada, você não tem uma casa própria. Seja fiel ao Senhor.
você mora numa mansão, seja fiel ao Senhor. Independe de circunstância, independe de situação, independe de pessoas à tua volta, independe de lugar, Deus está falando: seja fiel ao Senhor. Mantenha-se fiel a Ele, mantenha-se fiel ao Senhor. Segura na mão do teu irmão, renova a tua aliança com Deus agora. Renova, filho, renova a tua aliança com Deus, filha, renova a tua aliança com Deus agora, renova teu propósito. Corrige áreas da sua vida e diga: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, através do poder e da graça do Teu Espírito Santo. Não é por mim mesmo, mas é pela ação do Teu Espírito na minha vida. Eu serei fiel ao Senhor. Deus não está em busca de gente perfeita. Deus está em busca de gente que quer continuar com Ele, caminhando, buscando, perseverante, conhecendo, prosseguindo em conhecer ao Senhor e sendo fiel a Ele. Salmo 101:6 diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, procurando aqueles que são fiéis. Eu termino perguntando: essa noite o Senhor vai encontrar aqui? O Senhor vai encontrar homens e mulheres fiéis aqui essa noite? Ele vai ou não vai? Ele vai ou não vai, meu irmão? Tem gente que assume um compromisso com Deus: eu serei fiel ao Senhor. Levanta a mão do teu irmão e canta. Declare a bondade, declare a fidelidade, declare o amor do Senhor, o cuidado dEle. Vamos lá, família, declare bem forte. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Ensina-nos, ó Pai. Nossa mente, em nosso coração, em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossa decisão, em nosso posicionamento. E és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Profetizo a melhor semana da tua vida, semana de portas abertas, semana de milagres liberados do Senhor, semana de boas notícias, semana para você viver, desfrutar, ver a fidelidade do Senhor na tua vida. Aleluia! E eu te espero sábado que vem para a gente celebrar a fidelidade do Senhor. Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz, vai na bênção do Senhor.